E olha, vamos começar então para a gente trazer nossas informações aqui do meio político, porque saiu uma pesquisa essa semana, pesquisa Datafolha, né, divulgada nesse sábado, mostrou que 35% dos brasileiros culpam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo tarifaço, né, imposto pelos Estados Unidos de até 50%. Em segundo lugar, 22% dos entrevistados apontam o ex-presidente Jair Bolsonaro como responsável, enquanto 17% culpam o deputado Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos e é investigado por tentar influenciar o governo americano contra o Brasil. Já 15% atribuem a culpa ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Outros 7% não souberam responder. O levantamento mostra ainda que a percepção varia conforme o voto em 2022. Entre eleitores de Lula, apenas 11% atribuem a ele a responsabilidade, enquanto 58% dos eleitores de Bolsonaro o culpam diretamente. O Datafolha entrevistou 2.002 pessoas em 113 municípios nos dias 11 e 12 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. E aí, professor Marajá? Então, a gente percebe, Mariana, que o Lula, ele está de novo, né, fazendo marketing em cima da desgraça do próprio país. Ele poderia, por exemplo, estar agora fazendo a lição de casa, ou seja, o que ele poderia fazer? Ele poderia chegar lá, usar o Itamaraty, fazer todo um trabalho de convencimento, basta uma ligação dele para o Trump. Só que o que ele fez, Mariana? Esse final de semana, ele foi à mídia plantando um pé de uva e estava lá dizendo para o Trump, eu quero te convidar para você vir aqui, porque eu planto sementes de uva, uva sem sementes, melhor dizendo, né? Uma muda de uva sem sementes, que essa uva é do Nordeste. E assim, de novo, né? Depois da jabuticaba, agora as uvas viraram um pretexto para ficar provocando o presidente Trump. E assim, o que a gente ainda fica impressionado é que, pelo que a pesquisa mostra, tem gente que acredita que é culpa do Bolsonaro, que está preso e nem, não pode se comunicar, ou do filho do Bolsonaro. Sendo que quem está governando o Brasil, está na presidência, é o Lula. E mesmo com o Itamaraty, não dá para esconder o óbvio, né? A culpa realmente é do Lula. Lula, desce do palanque, vamos governar o Brasil, vamos levar a política internacional a sério, porque você está falando de empregos, de renda, da condição de vida, sobretudo das pessoas mais simples e mais pobres. Vamos levar as coisas a sério. Desce do palanque, vamos governar, deixa 26 para o ano que vem. Ana Flávia, eu tenho a impressão que existem duas situações completamente diferentes, dois governos diferentes. O Itamaraty, que está tentando negociar, e o presidente Lula, que está fazendo campanha. Porque em nenhum momento o Lula se dispôs ou se colocou para resolver. Tem o Itamaraty que está tentando resolver e o vice-presidente, né, teve aquela comissão de senadores, inclusive, mas parece que ele não está preocupado em querer conversar com o Trump, né, também. Mariana, é uma negociação, né? E aí, nesse sentido, quem toma a iniciativa sempre vai estar em desvantagem. Nós tivemos uma ofensiva do presidente Trump em relação não só ao Brasil, como ao mundo inteiro. Eu sempre destaco isso e gosto de destacar. Teve uma ofensiva em relação a ele e às vezes, tomar a iniciativa da negociação pode colocar o Brasil numa situação de superveniência. A gente tem que lembrar que o Brasil é parceiro dos Estados Unidos, mas não é serviçal dos Estados Unidos. Então, colocar a nossa soberania em xeque, colocar o Brasil numa situação de funcionário dos Estados Unidos pode prejudicar todas as nossas outras relações no mundo e a ascendência que o Brasil vem tendo. Agora, em relação à culpa do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro em si, não é a grande mídia, não é a pesquisa, não é ninguém. Foi ele que evocou esses créditos para si. Eu gosto sempre de dizer isso, né? Eu também gostaria muito de acreditar que um deputado licenciado não tivesse essa influência, mas ele mesmo publicou um vídeo para valer-se disso politicamente, eu não sei que forma, está aí mostrado pela pesquisa, que 58% do eleitorado deles acreditam que seja culpa deles. Então você vê aí uma fragilidade na liderança.
segurança, vai de encontro ao que eu disse semana passada. O problema não é a direita, o problema são seus representantes. Você vê 58% do eleitorado do Bolsonaro culpando a família Bolsonaro pelo tarifaço. E aí é por um motivo, mais uma vez, de que tá falando demais, né? Tá falando muito, então aí ele levou com os créditos, fica difícil não acreditar que seja verdade. E aí a questão do presidente Lula, eu acredito que seja exatamente essa. As formas de negociação por meio do Ministério da Indústria, na minha opinião, elas têm sido eficazes, tanto que a gente conseguiu retirar grande parte das maiores importações do Brasil do tarifaço, e procurar o presidente, tomar essa iniciativa de procurar o presidente Trump só colocaria o Brasil em uma posição desvantajosa na negociação.